Hoje nós vamos dar continuidade à palavra sobre o livro O Sentido da Vida. Dessa vez nós vamos falar do capítulo 11, que é Cristo como vida no Espírito. O conteúdo desse vídeo está baseado no tema Como Deus se une ao homem, certo? Então, para a gente ter um melhor entendimento sobre isso, nós temos que saber três pilares. Temos que ter em mente três pilares. O primeiro pilar é ter Cristo trabalhando em nós e ter um relacionamento de vida entre Ele e nós é a essência da vida cristã. Ou seja, relacionamento entre o homem e Cristo é a essência de um cristão, certo? O segundo pilar é o seguinte: no Velho Testamento, Deus estava nos céus, certo? Ele estava nos céus, ele estava ali inacessível. O terceiro pilar é Cristo veio à Terra como homem e durante 33 anos ele era carne, assim como nós, certo? Creio que isso não seja mistério para ninguém. Então Jesus, quando veio à Terra, como já foi dito, ele era limitado no tempo e no espaço. Então as pessoas que queriam ter um relacionamento ali com Cristo, ou estavam tendo um relacionamento com Cristo quando ele estava aqui na Terra, somente eram aquelas pessoas que estavam ao seu redor. A exemplo dos discípulos ou as pessoas com quem ele encontrava ali na rua, né? Fazia as curas, a multidão. Então, como então Cristo irá se unir a nós hoje, né? Para isso, Cristo tem que ter algo a mais, né? Do que simplesmente um corpo ou uma carne. Então, Cristo não pode ser carne. Se nós queremos nos unir a Cristo e Ele quer se unir conosco, né? O Senhor, Ele tem que vir de outra forma, certo? Antes que possa ser um com o homem. Então, o Cristo que pregamos hoje, o Cristo que pregamos para as pessoas hoje, é um Cristo que não é carne, certo? Que não é mais um Cristo que está na carne. Então, como iremos nos unir a Cristo? Como iremos nos unir a Cristo se Cristo, no caso aqui que estamos falando, é carne, né? Para nos unir a Cristo, Ele teve que fazer uma coisa por você e por mim. Ele teve que morrer. Oh, Senhor Jesus! O Senhor teve que morrer por você e por mim. Não somente por causa dos nossos pecados, né? Mas também porque Ele tinha que se despojar da carne. Ou seja, então como Cristo vai se unir a nós, né? Ele primeiro teve que se despojar de sua carne. Por que ele teve que se despojar da sua carne? Porque ele era limitado ali pelo tempo e pelo espaço. Que tempo? Aquele tempo, há 2000 anos atrás, estava limitado aquele tempo ali, né? Nós não poderíamos nos unir a Ele hoje. Ó Senhor Jesus! Então, por meio de sua morte, Ele se despojou da carne. Então, nós temos que ter em mente uma coisa, né? Temos que lembrar uma coisa. A morte de Cristo não foi somente para aniquilar o pecado e aniquilar o velho homem. Deus tem um plano. Aleluia! Deus tem um plano. E esse plano também exigia, além de Cristo aniquilar o pecado, também exigia que Cristo morresse para se despojar da carne. Para quê, né? Vamos ver logo mais. Para quê? Então, para que aconteceu isso? Lembra que no começo eu falei lá, no primeiro pilar, que a essência da vida de um cristão é ter um relacionamento com Cristo? Então, como é que nós iríamos ter um relacionamento com Cristo se Ele estava 2000 anos atrás, né? Que Ele morreu há 2000 anos atrás, né? Senhor Jesus. Então, Cristo morreu e ressuscitou. Ele se despojou da carne. Mas quando Ele ressuscitou, Ele foi ao Pai e voltou o Espírito. Aleluia! Aí está a chave. A chave é o Espírito. Então, Cristo morreu para se despojar da carne e virou o Espírito. Nós veremos para que Cristo virou o Espírito, né? Então, hoje muitas pessoas valorizam o Cristo da carne. Qual é o seu Cristo? Seu Cristo é aquele Cristo da carne ou é o Cristo, o Espírito? Você tem que vivenciado a experiência do Espírito. Isso é importante. Por quê, né? Porque muitas pessoas valorizam mais o Cristo na carne do que o Cristo no Espírito. Cristo no Espírito pode agora vir para dentro de nós e permitir que estejamos nele. Aleluia! Hoje eu posso estar em Cristo. Aleluia! Por quê? Porque Ele morreu por nós, porque Ele se despojou da carne e hoje é o Espírito. Amém! Agora Cristo e nós podemos nos unir. Aleluia!
Cristo em nós podemos nos unir e é uma união indissolúvel. Oh, maravilha! A Bíblia diz que todo aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Aleluia! Cristo está no Espírito. Então, irmãos, todos nós também temos um Espírito dentro de nós. E quando o nosso Espírito recebe a Cristo, que é o Espírito, que está no Espírito, os dois tornam-se um Espírito. Então, isso é o plano de Deus. Isso faz parte do plano de Deus. Cristo teve que morrer, não apenas para nos salvar dos nossos pecados, mas também para se despojar da carne, para ser acessível hoje, para mim e para você. Aleluia, pela morte do Senhor Jesus. Oh, Senhor, muito obrigado, Senhor, pela sua morte. Senhor, também pela sua ressurreição. Oh, Senhor Jesus. Todos nós temos um Espírito. Amém. Essa é a preciosidade da nossa fé. Então preste bem atenção. Essa é a preciosidade da nossa fé. Cristo, o Espírito. Amém. Sem isso, nossa crença é uma religião comum, sem qualquer relevância para a nossa vida. Sem isso, não pode haver uma salvação interior. Então, irmão, tenha fé. Creia. Cristo é o Espírito. Cristo morreu por você. Amém? Então, eu queria ler aqui um trecho do livro, que é a experiência do irmão Lee, que é muito interessante, que fala sobre Cristo na carne e Cristo no Espírito. Diz assim, isso nas palavras do irmão Lee. Amém? Quando estava em Xangai, um amigo me disse, é terrível que Cristo tenha ascendido aos céus. Se ele ainda estivesse na terra hoje, eu com certeza o buscaria, não importando quão longe ele pudesse estar de mim. Como gostaria de poder ser como um dos discípulos do seu tempo, que tiveram o privilégio de caminhar, viver e comer junto com o Mestre. Ao ouvir isso, olhei intencionalmente nos seus olhos e disse, eu jamais gostaria de ser como Pedro e João e os demais. Então ele me perguntou, o que quer dizer com isso? Você sabe, perguntei, que o Cristo que conheço está muito mais perto de mim do que aquele que Pedro conheceu fisicamente? Não eu somente, mas todo aquele que recebeu Cristo deveria ser capaz de dizer que nosso Cristo não é meramente um Cristo na carne, a quem Pedro tocou. Nosso Cristo é um Cristo no Espírito. O Cristo deles era alguém que podia estar separado deles. Ele poderia estar com você um dia e ir-se no outro. Nosso Cristo, entretanto, permanece em nós para sempre. Aleluia! Onde quer que estejamos, ali está Ele também. Não tenho medo, nem mesmo de ir para o inferno, pois se eu for, Deus em mim irá comigo. Aleluia! Que experiência maravilhosa! Então, irmãos, temos que valorizar o Cristo que temos hoje, a morte do Senhor Jesus que se despojou da sua carne para estar junto contigo hoje. O Cristo que você conhece está na carne ou no Espírito? O seu Cristo é aquele dos Evangelhos ou o Cristo das Epístolas? Senhor Jesus. Irmãos, lógico, temos sim que crer no Cristo dos 4 Evangelhos, tá? Mas isso é só a primeira parte. Há também a segunda parte, a segunda metade, né? Que é experienciar Cristo no Espírito, ter uma experiência com Cristo diariamente. Então, experimente esse Cristo hoje. O Cristo que está dentro de você está acessível. Cristo está contigo. Ele está com você em todo o tempo, em todo lugar. Basta apenas chamá-lo para dentro de você. Amém? Esse sempre foi o plano de Deus. Aleluia! Então, essa é a maneira de Deus nos salvar. Amém? Estando dentro de nós, se infundindo em nós. Porque nós, por nós mesmos, não podemos nada. Então, Cristo, quando se uniu a nós, quando se une a nós, Ele está nos salvando. Então, essa é a solução final e eficaz de Deus. Aleluia! Ó Senhor Jesus! Então, se você gostou do conteúdo deste vídeo, deixe aí seu like, beleza? Se você teve alguma dúvida com relação a esse assunto, ou mesmo com relação ao assunto dos outros vídeos, deixe aqui um comentário que a gente te responde.